paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, tem um texto a saber no livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 10, a Bíblia nos diz que Abraão recebe o conselho de Sara, sua esposa, para que enviasse Agar no deserto. Versículo de número 14, a Bíblia nos diz que Abraão, de madrugada, tomou um odre de água, deu a Agar e seu filho, e ambos foram para o deserto de Berseba. A Bíblia diz claramente o motivo e a origem pelos quais Agar está no deserto. O que eu aprendo aqui nesse texto é que nós temos origens que nos levam para o deserto, mas também nós temos motivos e propósitos de estarmos no deserto. Deserto é uma linguagem que representa dor, abandono, sofrimento, lágrimas, angústia, desespero, provações, lutas e abandonos da vida. É interessante que quando você ler Lucas na versão de Lucas sobre o demoniado de Gandara, ele diz que os espíritos malignos, o demônio, impelia, levava o endemoniado de Gandara para os desertos. Quando você ler Mateus capítulo de número 4, você vê que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quando você ler Mateus capítulo 14, você percebe que o povo foi para o deserto por causa de Jesus. Aqui no texto em foco, a Bíblia nos revela que a origem de Agar estar no deserto foi Sara aconselhando seu esposo Abraão. Sara, esposa de Abraão, Agar, concubina de Abraão. E desse relacionamento que ela teve com Abraão, nasceu o menino Ismael. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Sara está andando errante, sem direção certa, no deserto. Perceba que ela está no deserto porque alguém a colocou. E esse alguém, Sara, que simboliza pessoas. Alguém está no deserto por causa de pessoas. Mas é interessante que no deserto, quando Agar está desesperada porque o menino Ismael está debaixo de uma árvore, a ponto de morrer, sem forças para levantar, sem forças para reagir, Deus ouve o choro do menino. É interessante que a água de Abraão acabou. E é por isso que o menino está parado. Porque a água de Abraão representa a solução humana. A água de Abraão representa o recurso humano. E nos desertos das nossas vidas, nas maiorias dos desertos da nossa vida, não teremos como sermos ajudados por alguém. O próprio Deus cria situações ou permite situações de nossas vidas que o homem não pode nos ajudar, que a água de Abraão não pode nos valer. É interessante que deserto é lugar onde ninguém nos ouve, deserto é lugar onde o homem que não pode nos escutar, mas no deserto das nossas vidas, onde o homem não pode nos ouvir, onde o homem não pode nos escutar e onde o homem não pode falar conosco, porque é lugar de abandono, de solidão, Deus nos ouve. A Bíblia diz, e Deus ouviu o choro do menino. E Deus fala conosco. E a Bíblia diz que Deus falou com Agar. Ora, a água de Abraão não teve solução. A água de Abraão não teve como resolver o problema. A solução humana não teve como resolver o problema. Mas Deus abriu os olhos de Agar e mostrou uma fonte de água. Esta fonte de água que sacia a sede do seu filho e lhe prepara para caminhar de novo. Ora, entendemos aqui que alguém nos leva para o deserto, mas no deserto das nossas vidas existe propósito de Deus, existe solução de Deus. Quando a água de Abraão acabar nas nossas vidas, quando a solução do homem não tiver mais jeito em nossas vidas, Deus entrará com a sua solução. Deus entrará com a revelação da nossa vitória. Perceba que Deus abre os olhos de Agar para que veja a solução no deserto. Deus abrirá os teus olhos no dia de luta. Deus abrirá os teus olhos nos dias da prova. O problema de Agar é que a sua confiança estava na água de Abraão. Quando a água de Abraão acabou,
também acabou a sua esperança. E hoje, tira os seus olhos da água de Abraão, tira os seus olhos do recurso humano e coloque os seus olhos na fonte de água que Deus providenciará a você nesse deserto. Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Glória a Deus.